Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Eu tô na boa. Espero que esteja tudo jóia com você, com a tua família. Hoje eu vou começar a fazer um vídeo diferente aqui no canal, que é um vídeo de react. E eu quis começar por um cara que eu sou muito fã dele, eu sei que muitos de vocês também devem acompanhar, que é o Boris Feldman. Para quem não conhece, ele é piloto durante muito tempo, ele fez teste em carro, ele trabalhou em muitas revistas aí especializadas, né? É um cara das antigas e é um cara com uma referência aqui no YouTube para quem gosta de carro, para quem acompanha, né? Eu achando uma autoridade, alguns pontos que eu divirjo dele. E ele fez um vídeo falando de SUV, ele já fez até alguns vídeos falando de SUV, não gosta muito, mas ele é um cara muito profissional. Então ele dá a opinião dele, ele imprime ali o que ele acha, ele traz os pontos dele que eu concordo em vários. É mesmo? Hoje eu tenho uma ideia um pouco diferente de SUV, queria saber se você gosta de SUV, se você não gosta, porque hoje eu acho que assim, a gente está caminhando para isso. São carros que estão vendendo muito, então está começando a chegar no mercado de usado, zero, né, novo, é um carro bem caro ainda, mas que eu acho que assim, as pessoas estão começando a ter, pelo menos na minha opinião, eu vejo como sendo uma opção de conforto, né? As estradas são muito ruins e tal, mas vamos ver o vídeo aqui do Boris e vamos reagir a ele. Eu vou trocar de tela aqui e bora pra gente conferir. Ninguém mais quer saber de hatch, perua ou sedã, que entrar em plena decadência. O que está na moda é o utilitário esportivo, que tomou conta do mercado e virou o grande queridinho do consumidor. E nada justifica, pois modismo é mesmo injustificável. O SUV, em geral, tem menor porta-malas que o sedã ou perua. É maior, mais alto, pesado e tem pior aerodinâmica. Então bebe e emite mais. Tem menor... Isso daí tudo eu concordo, né, gente? Que tá bem, é bem óbvio isso aí. É um carro, o SUV, ele tem, no mínimo aí ele vai ter, sei lá, se você pegar um hatch compacto, né, um sedã compacto, um SUV, que seja um SUV compacto, ele vai ter 150, 200 quilos no mínimo acima, né, de peso. Então já é algo que começa a ser considerado, né? E, enfim, é lógico, se o carro é mais pesado, ele tem uma área frontal maior, né, mais arrasto, então ele acaba consumindo mais combustível, né? Evidentemente o carro vai ser mais beberrão, né? Não dá para ser diferente, embora tá chegando aí os motores turbo, né? Motor 1.0 turbo aí, que é um motor bem eficiente, bem econômico, mas também não dá para fazer milagre, né? Tudo tem um limite. estabilidade, porque o centro de gravidade é mais elevado e a reposição de pneus é caríssima. E ainda custa mais. Mas como moda é moda, são poucos atualmente os motoristas de bom senso que optam e ainda pagam menos por um sedã ou hatch. Mas ao contrário dos modismos do passado, o SUV corre o risco de permanecer por décadas, apesar de alguns designers terem afirmado que não passa do final dessa década, pois as próprias fábricas estão firmemente interessadas em sua longevidade. Mas por quê? Por ser uma compra puramente emocional, sem nenhum argumento minimamente lógico, o utilitário esportivo não precisa entregar nada mais que uma perua ou um sedã. Aliás... Isso aí que ele está falando aqui, eu concordo bastante nesse ponto, né? O pessoal começou a comprar SUV, infelizmente assim, no Brasil a questão de carro, né, ela é questão muito de status. Então o pessoal começou a migrar para o SUV quando a Ford, né, lógico, já tinha outros SUVs, mas a Ford que começou a popularizar com o EcoSport, né? Na época o EcoSport, a plataforma dele era do Fiesta, tá? Motorização, câmbio aí, para quem conhece, para quem já teve o carro. E isso aqui é lógico, né? Ele dava essa sensação de mais robustez, de fato era um carro mais robusto, mais alto, né? Mas enfim, era o Fiesta, né? Era o Fiesta, a mesma plataforma. E então ela começou a popularizar. Então, desde ali do início dos anos 2000, quando começou a popularizar não, quando começou a vir, né, os SUVs compactos aí, o pessoal começou a comprar uma coisa assim, meio de uma maneira assim, mais emotiva, né? Visando questão de segurança, o status. Então, as montadoras, evidentemente, elas são boas, né? Tanto que esse movimento cresceu. Hoje em dia, o carro que mais vende é SUV e todas as montadoras têm aí, por exemplo, a Volkswagen tem 2 SUVs, né? Considerado SUV, por exemplo, o Nivus, o T-Cross, né? SUV compacto. A GM, a Fiat, né, lançou o Pulse há pouco tempo, acabou de lançar o Fastback. Então, assim, as montadoras viram esse filão, né, que é um carro, é uma compra emotiva. A pessoa vai ali por uma questão de status, né, é um carro que dá essa aparência de ser mais robusto, maior, né, mas na realidade é praticamente o mesmo compacto ou sedã
um sedã médio ali, né? A mesma plataforma, geralmente as montadoras, né, sabiamente, né, muito marketing, conseguiram pescar isso daí. Eu concordo bastante com o Bose nesse ponto aqui. Alguns entregam até menos, já que o freguês está obstinado em levar o SUV para casa a qualquer preço, pois existe uma baita demanda e, por isso, menor desvalorização no mercado de usados. O resumo da obra é que, na ponta do lápis, fabricar um SUV pode custar o mesmo que um sedã, ou até menos. Mas a fábrica sabe que pode pedir de 10% a 20% mais por ele, aumentando consideravelmente a rentabilidade por unidade vendida. Pois é esse aí. Eu até vou fazer um vídeo, eu estou preparando, para falar um pouco disso daí, que ele acabou de citar. Isso daí é uma verdade, né? Eu até já disse. Vou pegar aqui o exemplo da Tracker, né? da Chevrolet. Ela é a mesma plataforma do Onix, né? O Onix, você tem o Onix Hatch e o Onix Sedan, o Onix Plus. Então, é a mesma plataforma, o mesmo carro, tá? O Tracker, a plataforma é a mesma, é lógico, né? Ele é um carro mais alto, os componentes ali, a porta, não sei o que, enfim, a lataria, isso tudo do carro é diferente. A plataforma é a mesma. E ele utiliza ali, né, o mesmo motor, o mesmo câmbio, né? E o que vai diferenciar ali vai ser a estrutura do carro, que modifica, né, os componentes, evidentemente, né? E sobretudo a questão de suspensão, tá? Que modifica bastante, tá? Então é outra estrutura do ponto de vista, assim, é uma outra mecânica. Do ponto de vista de construção, é o que o Boris falou. Talvez o carro ele é o mesmo preço de produção, mas a montadora ela vai e joga 10, 15, 20% acima do preço, tá? Basta você olhar aí o preço de um Onix hatch para um sedã e a diferença que tem desses carros aí na média deles para o Tracker, por exemplo, né? A diferença de preço. E não necessariamente o Tracker é um carro bem mais caro de se construir. Estou dando um exemplo do Tracker aqui, mas vale para o Polo, né? O T-Cross, que é a mesma plataforma do Polo, né? Então você tem o Polo, você tem o Virtus, o Nivus e o T-Cross. Então a mesma plataforma. E não necessariamente essa diferença quer dizer que na produção tem uma elevação muito grande de custo. Porém, no preço final, a gente sabe que o preço do SUV, só por ele levar a etiqueta ali de SUV, ele acaba custando bem mais caro se fosse o hatch ou o sedã, né? Um sedã compacto ou então um hatch compacto ali da mesma plataforma, tá? Então, sob o ponto de vista da montadora, se a compra é irracional, o freguês não faz as contas e paga mais, levando menos, por que não perpetuar o utilitário esportivo? Você viu esse... Pois é, o que ele disse aqui, né? Colou, né? As pessoas estão dispostas a pagar, eles acabam produzindo, né? Dão uma gama grande, tanto que hoje são os carros já mais vendidos, praticamente os sedã médio, né? Tá acabando, a gente tem hoje praticamente o Corolla reinando aí, a gente está começando a ver o Civic, a nova geração vai vir importada, né? Que mais que tem aí? O Cruze, ao que tudo indica, ele deve ser descontinuado, até porque lá nos Estados Unidos a GM vai encerrar a produção dele, então aqui no Brasil, creio eu que a gente não vai ter mais Cruze que seja o sedã ou seja o hatch. E os compactos, eles não vão acabar porque justamente é um carro de demanda, um carro muito para frotista, né? São os carros de entrada que a gente tem hoje no Brasil, que não são baratos, mas ainda assim a gente vê que o volume desses carros está diminuindo muito. Sobretudo hoje em dia, o grande público que vai comprar um carro 0 km já está optando por comprar um SUV compacto, né? Por exemplo, o Pulse da Fiat, que tem um preço que não é assim, entre os SUVs, não é tão caro, né? Embora eu não considere ele um SUV, ele está mais como um crossover, né? Mas, enfim, é aquilo, a estratégia deu certo, né? As pessoas elas pagam ali um pouco a mais para levar praticamente aquele mesmo carro. E tanto que a gente vê a questão de acabamento, né? O acabamento é o mesmo, é um carro mais caro, só que o painel todo de plástico, ele não tem uma grande diferenciação do ponto de vista do hatch ou do sedã que ele foi derivado, né? Que é derivado da plataforma dele. Então é basicamente o mesmo carro. É lógico, tem uma diferenciação ali na questão da produção do carro que leva um pouco o custo, mas em alguns casos talvez ela fique até empatada, ela não justifica ele custar 10, 15, 20, até 30% a mais do que um carro, do que o hatch ou do que o sedã compacto. Agora que um ponto que eu divirjo aqui do Boris e que talvez muitas pessoas também tenham esse ponto de vista, é que o carro, hoje em dia, né, por exemplo, aqui onde eu moro é muito calçamento.
carro baixo aqui, eu até já fiz um vídeo do Ford Ka, depois vocês vão dar uma conferida aí, dar uma olhada, que eu fiz lá falando de defeito e qualidade. Um dos defeitos dele é que ele é muito baixo, então ele acaba raspando em valeta, é ruim de calçamento, quebra-mola. Então um carro que tem ali uns 5 centímetros, um pouquinho a mais, ele já dá um conforto bem maior para você estar deslocando dentro da cidade. Lógico que a parte negativa é que você vai ter o custo de pneu bem maior, né, que é um pneu maior, a suspensão vai ser mais cara quando você precisar de reparar e o consumo que vai ser maior. Embora hoje, enfim, a motorização já está bem eficiente, mas sempre vai ter um consumo maior, porque você está lidando ali com um carro que vai ser, sei lá, na média 200 kg mais pesado do que o hatch compacto, do que o sedã compacto. Então não dá para fazer milagre. Então, consequentemente, ele vai ser mais gastador, ele vai gastar um pouco mais de combustível. E essa parte da manutenção, sobretudo de suspensão, ela vai ser mais cara, é lógico, né? São componentes maiores, mais reforçados, né? Pneu também maior, então vai ser mais caro. Eu penso que hoje, embora eu goste de carro mais baixo, mas o SUV, para mim, ele veio para ficar. Hoje eu teria um e tenho vontade de ter, justamente por isso, para ter mais conforto de andar dentro de cidade. O pessoal fala muito aí que o SUV não tem estabilidade, mas aí vai depender do seu pé, né? Se você é rachador, não vai ter como. Mas para quem anda ali no envelope, ali, né, que a gente fala muito da aviação, dentro de um envelope ali que você anda, na aviação tem muito, né? São vários fatores, altitude, peso, balanceamento, combustível, temperatura, enfim, você faz as coisas dentro do envelope de segurança. A gente trazendo isso para o universo do automobilismo e de trânsito, né, de carro, rodovia hoje, para você andar com segurança, naquela caixa, naquele envelope de 100, 120. Então, um SUV ele não vai ser um carro que vai trazer insegurança, que vai ser instável, né? Então, ele acaba sendo um carro mais confortável para a cidade, né? Por não ser muito baixo, não ficar raspando ali. E tem os contras dele, vai ter uma manutenção mais cara e um consumo mais caro. Tá? A questão de seguro também, isso é levado em conta o preço da FIP dele, então por ele ser mais caro, IPVA e imposto vão ser mais caros, né? Então são os contras. Agora, eu particularmente, eu gosto muito da ideia e acredito que veio para ficar. Hoje eu teria, porque carro pequeno, carro hatch, o sedã está praticamente impraticável de você andar dentro de cidade. Eu acredito que seja a realidade de vários municípios aí, no seu município, por exemplo. Conta aqui pra gente como que é aí, né? Para você andar, tem muita valeta, quebra-mola, porque acaba incomodando bastante. Tá? Pelo que eu vejo, é uma realidade do Brasil todo. Então a gente tem esse problema. Um carro um pouquinho mais alto, ele te dá um conforto maior de estar deslocando aí, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato, que foi o primeiro. Pretendo fazer mais assim. Se inscreva, deixa um like aqui, deixa um comentário. Aqui atrás está a luminária do Ayrton Senna. Se você quiser adquirir, o link está aqui na descrição. Tá? Prosperidade, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, gente, até mais.